querida, tudo bem? Tudo. Então tá bom, hoje você está no Rio, está na cidade. Já me conhece, hein? Claro que sim, Bom dia para todo mundo. muito bom. Eu conheço, eu falo que mesmo a gente trabalhando online, a gente não se conhece fisicamente, mas a gente conhece tudo das alunas. A gente conhece a casa, a gente conhece o gosto, Muito bom, hobbies. Enfim, muito bom. é engraçado porque vai além, né? Às vezes a gente nem Muita... imagina, mas exatamente. eu passo a ser íntima das minhas alunas. Tem alunas que falam, não, mas você é minha personal. Eu falo, ah, que bom. É isso. Eu falei, então eu vou começar a cobrar valor de personal, hein, pessoal? Bom, pessoal, primeiro vou introduzir aqui. A Nilma faz parte, ela é uma aluna do meu programa. Ela entrou esse ano, né, Nilma? Entre esse ano, no início do ano, em fevereiro. Da turma 8. Então ela vai se apresentar, vai falar a idade dela, o que que ela faz, de onde ela é. E ela vai contar brevemente assim, ó, como ela estava antes de entrar no programa, né? O que que ela queria antes de entrar no programa e se ela conseguiu realmente, enfim, conquistar o que ela queria. E aí a gente segue aqui com algumas perguntinhas, tá bom? Vai lá, Nilma. Então, gente, eu sou terapeuta holística, né? Estou, né, terapeuta holística e tenho 65 anos. Sou, sempre fui bastante ativa, mas quando chegou em dezembro do ano passado, que eu fui fazer meus exames e rotina, né? O meu colesterol, que nunca, sempre foi no limite, estava aumentado e a minha médica homeopata pediu que eu aumentasse os meus exercícios. E aí foi complexo essa coisa de aumentar os exercícios, porque eu precisava de um exercício mais direcionado e mais dias. E como Fernanda falou no início, eu viajo bastante. Os meus filhos moram em São Paulo, a gente tem uma casa na Serra e hoje eu estou instalada em Niterói, Rio de Janeiro. Então, eu falei, meu Deus, como que eu vou aumentar exercício com essas atividades todas, né? E na época, em janeiro, Fernanda estava fazendo esse mesmo movimento que está fazendo agora, né? Para o pessoal entrar no Meet, né? Nos exercícios. Eu comecei a olhar os exercícios e sempre a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha se esse negócio online vai dar certo. É verdade. Foi assim que eu entrei. Comecei a fazer, né? Não tinha o Instagram da Fernanda, foi através da Monja, que eu sempre escutava monjas, meditações. E eu falei, bem, vou começar a fazer isso. E fiz esse treinamento inicial. E eu falei, bem, vai ser uma tentativa, né, para ver como que vai ficar. E assim, foi muito interessante, porque eu já fazia academia 2 vezes na semana, musculação, mas isso não era suficiente, segundo a minha homeopata. Então, eu teria que fazer um programa, eu teria que fazer exercícios físicos todos os dias. E aí eu falei, bem, vamos nessa. Eu entrei e, assim, muitas surpresas, né, aconteceram. Acho que é bem interessante isso. Primeiro que no início, um hábito, né? A gente precisa ter disciplina. Não tem jeito. Para construir um hábito, é preciso ter disciplina. Comprei aqueles equipamentinhos, né? Porque eu acho importante, né? É importante. Você vai usar. Então, comprei os equipamentos e comecei a fazer. Olha, hoje eu até sinto falta. Eu ainda não fiz hoje, mas vou fazer assim que sair daqui. Então, eu sinto falta. É realmente prazeroso. Eu continuo na minha musculação, mas nos outros dias da semana eu faço junto com Fernanda. E o mais interessante é que eu não precisei entrar em academias extras, né? Então eu Claro. levo Fernanda para todos os lugares. Então, Fernanda
vai comigo para a Serra, vai para São Paulo, quando eu estou em São Paulo, ou quando eu estou aqui na minha casa. Então, isso é uma facilidade muito interessante para a gente colocar esses pilares da saúde, né, em alta, assim, no nosso dia a dia. Porque o que acontece é que não é uma coisa só. Às vezes a gente fica pensando assim, vou fazer os exercícios. Mas o programa da Fernanda, ela engloba, né, vários outros pilares que são importantes e que também falou ao meu coração, porque eu já acreditava nisso, né, como terapeuta. Eu sei que o exercício é importante, a alimentação é importante, o sono é importante, a meditação, o sono, a alimentação. Então, é um conjunto de hábitos que a gente precisa incorporar na nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou emagrecer. Quer dizer, eu tinha uma meta eu não estava com sobrepeso, né? Muito. Mas eu tinha uma meta de que eu precisava manter o meu colesterol em níveis saudáveis para não tomar remédio. Eu não queria tomar remédio de colesterol. Se preciso for, tudo bem. Mas eu já fiz o exame e meu colesterol está perfeito. Óbvio, óbvio que eu preciso olhar sempre para a minha alimentação, já que eu fabrico um colesterol, né? Então tem todo um mecanismo que é individual, né? Mas os exercícios têm ligação direta com isso. Então, fazer exercícios físicos. Outra coisa que eu tinha muita dúvida era assim, 30 minutos, gente, será? Então, eu sou prova, né, que faz muito efeito, né? Então, temos, 6 meses, né? Menos? Menos não. Vamos... Fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses. Em 5 meses, né, olhando para esses pilares, meu colesterol está em níveis normais. Eu acabei de fazer o exame. Olha, então assim, e você chegou a perder medida, emagrecer? Não, então, eu não fico me medindo muito, porque o meu foco não era esse. Sim. Mas ontem eu cheguei no dentista e ela falou assim, você emagreceu? Eu falei, não emagreci. Então, assim, tá a olhos vistos, eu devo ter perdido uns 4 quilos. Pelas roupas, devo ter perdido por aí, de 3 a 4 quilos. Tá vendo, pessoal? E ela tá nem aí com esses pesos que ela eliminou, que maravilhosa. E ganhou, né? Na verdade, você ganhou. É um bônus. Não, isso também eu já ia esquecendo de falar. Assim, eu ganhei força. Impressionante. Eu nem acreditei, assim, que eu tinha ganhado força, assim. Porque na minha casa da Serra é muito altos e baixos. E aí, o que aconteceu é que eu saía do carro e deixava as coisas no carro para o meu marido pegar. Tem escada e tudo. E agora eu pego e ele fala assim, nossa, mas você tá forte, hein? Então, esse movimento, né, de ganhar força foi muito rápido. Eu realmente fico assim... Desconfiada ainda. Hã? Desconfiada ainda. Não desconfiada, né? Porque eu vejo o quanto de melhoras, né? Eu tenho observado. Mas é muito rápido. O ser rápido é que impressiona. Assusta um pouco, né? A gente fica assim, será que é isso mesmo? E né? Porque, na verdade, assim, pessoal, a Nilma, ela era uma praticante de musculação 2 vezes na semana. E muita gente, quando entra, fala, eu treino também, eu faço 2 vezes na semana pilates, eu faço 2 vezes na semana musculação. Só que, pessoal, não são suficientes. Principalmente pra gente aqui, acima de 40 anos. Chega uma hora que o corpo, ele precisa de mais energia. Ele precisa de mais estímulos, não só para eliminar peso. Para eliminar peso, é prioridade se exercitar todos os dias. Principalmente se a gente come e quer emagrecer de forma saudável, sem privações. Uma coisa é você emagrecer
e viver de forma privada, com restrição. E a outra é você seguir a sua vida, né, Nilmar? Cara, quer tomar uma cervejinha, você toma. Quer comer alguma coisinha, você come. Mas você tem um controle diário. Isso é o importante. E quando vocês iniciam uma prática de exercício físico, não é nem culpa de vocês, mas é habitual, é do senso comum se vender 2 vezes na semana. Todo mundo só faz exercício físico 2 vezes na semana. Para mim, como educadora física, eu nunca entendi essa lógica. Se eu tenho 7 dias da semana onde eu, entre aspas, maltrato o meu corpo porque eu trabalho 12 horas sentada, ou se eu não trabalho 12 horas sentada, eu executo tarefas no meu dia a dia, onde eu faço diversos movimentos articulares. Pendura roupa, tira roupa, agacho para pegar coisa e varre. O corpo está trabalhando, mas ele não está ganhando força, ele não melhora a aptidão física, ele não se condiciona. Então, 2 vezes na semana, pessoal, é um conceito que as pessoas vendem, até porque as atividades, né? Estúdio de pilates, estúdio de musculação, você vai pagar uma mensalidade de em torno 320, 400, no mínimo R$ 200 por mês para você fazer 2 vezes na semana. Eu sei que para treinar mais vezes na semana, nesses locais que é menos pessoas, né, são um grupo mais restrito, você gastaria em torno de uma mensalidade de uns R$ 600, né, Nilma? Por 2 vezes na Não, semana? todos os Ah, dias. Se você acho que até mais, né? Por aí, é. Aí eu sei que é inviável. Eu sei que é inviável para a maioria das pessoas gastar R$ 700 por mês com exercício físico. Eu não acho tão inviável porque eu penso que você está investindo na sua saúde. São Uhum. conceitos, né? Valores. O que eu valorizo? Eu valorizo o exercício físico, eu valorizo uma jaqueta nova todo mês. E são valores, realmente, né? E aí a Nilma tinha essa questão de treinar 2 vezes na semana. E é muito legal, Nilma, que quando você fala, as melhores que você tem, eu me pergunto, você estava tendo resultado com a musculação, treinando 2 vezes na semana? Era perceptível? É, a gente sempre sente melhoras. Mas quando eu comecei com o programa online e todos os dias, aquilo otimizou na minha vida, né? Sim. Então eu acho que esse ficou muito claro, essa força que eu ganhei. E o peso? Você perder 4 quilos? Perder o peso, né? Porque assim, tá. Embora eu não. Eu vou me pesar. Embora eu não tenha me pesado, as pessoas estão falando, né? Ontem mesmo me falou, você emagreceu? Eu falei, emagreci. Não, Entendeu? mas Então, eu. às vezes as pessoas ficam na academia fazendo musculação 2 vezes na semana, querendo emagrecer e não emagrece 1 grama. É Não muda. isso. É isso. Então, eu acho que é uma consciência também do que você fala no programa, que o exercício todos os dias, mesmo que eu duvidei um pouco, só 30 minutos, né? E faz muita diferença de ser todos os dias. Eu acabo fazendo de segunda a segunda, né? Ah, Porque ela é gulosa, ela adora. não, eu comecei a gostar disso, né? É prazeroso para mim. Nunca foi muito prazeroso, eu vou dizer, ir para academia fazer musculação. O meu estúdio é diferenciado, não é grandão, então eu já procurava isso, né? Mas em casa eu faço uma boa, assim, e eu acho que a Fernanda também tem um diferencial. As correções são muito pontuais, Fernanda. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. Você faz correções, você tem uma didática, né? Por ser educadora física, você tem uma didática que atende muito, sabe? Não é uma coisa assim, faz assim, não é. Você fala dos músculos, você fala do corpo, você fala qual é o músculo que está trabalhando. Então, vai levando a gente a uma atenção corporal. Eu acho isso muito importante. Fez um diferencial para mim. Para mim, fez um diferencial. Isso, pessoal, do jeito que a Nilma tá falando, parece que eu tô ao vivo com ela. Não é ao vivo, tá, gente? É gravado. Todas as minhas aulas são gravadas e as alunas acessam essa gravação.
São mais de 220 aulas que eu gravei. Então, elas têm uma evolução. O programa ele tem uma estrutura, um processo pedagógico que tem uma construção lógica do início, como elas vão começar e aí como elas vão evoluir. Em cada aula tem uma pitadinha, tem um desafio. Então, a gente faz treinamento funcional, onde ela menciona como faço para conseguir os treinos. Carol, calma. Primeiro vamos participar do evento. Essa live está acontecendo, na verdade, para aquecer vocês, para vocês me conhecerem, conhecerem um pouco do meu trabalho, para quando vocês entrarem na semana que vem e participarem do meu evento, a chave do emagrecimento saudável, as coisas vão estar mais claras para vocês e depois vocês vão ter a oportunidade de se inscrever, tá bom? Quem não se inscreveu no evento, basta colocar nos comentários aqui a palavra evento e você vai receber um link lá no seu direct. Aí você consegue fazer a sua inscrição, tá bom? Tô rindo porque uma amiga de muitos anos entrou aí. A Carla Vivian, olha, ela botou aqui. Saudades. Saudades também. A internet tem isso, né, Nilma? Ô, Nilma, muito bom, cara. Eu acho que, assim, você é uma bela prova. Eu gosto muito de conversar com você, porque tira um pouco também da questão, pessoal, só emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu acho que ver a alegria da Nilma, o prazer dela de se exercitar, a transformação. Uma mulher que estava treinando, não era sedentária, não estava inativa, mas ela quis melhorar o colesterol dela, que também é uma doença silenciosa, que tem muitas mulheres que têm e que às vezes ficam assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Toma remédio. E a gente precisa parar um pouquinho da coisa imediata, né? Eu acho que existe fórmulas. E o exercício físico é um meio, uma ferramenta que ela é muito completa. Ela vai trabalhar desde a questão da saúde física como a saúde mental. Nilma, você como uma terapeuta, você consegue descrever para as mulheres agora como que é os benefícios da parte mental sua? Porque eu falo muito dessa integração entre corpo e mente. Por isso que eu coloquei 3 modalidades diferentes, com estímulos diferentes. Mas às vezes, talvez eu fale e as pessoas não entendam muito. Como assim, integração corpo e mente? O que tem a ver o exercício físico? Explica um pouquinho, vai. Assim, eu acho que como terapeuta holística, eu acho que a gente já pode começar a pensar, né, já nessa primeira fala, de que tudo está integrado, né? Então, a gente não é só corpo, a gente não é só mente, né? E não são partes separadas. Então, um movimento que você faça é como uma teia. Se eu puxo um elásticozinho aqui, lá em outra parte do meu corpo vai sentir, Sim. né? Então, essa integração, ela é viva, ela é presente, né? Ela é real. Então, o fato de eu acordar cedo, né? Então, acho que vai muito das escolhas que a gente faz, né? Então, eu acho que o ponto principal aí são as escolhas. Se eu opto por acordar cedo, fazer um movimento, fazer meditação, porque no programa, esqueci de falar, né? No programa tem as meditações, não sei se vai ter com a monja. Vai ter, né? Então, assim, tem as meditações com a monja. Então, você cria um hábito, né? Então, primeira coisa, fazer uma meditação, perceber o seu corpo e depois fazer o exercício, isso já vai dando para o nosso ser, né, interior uma outra dimensão, né? Então, elevar essa dimensão além do corpo já é trabalhar a nossa mente. E isso vai fazer com que o nosso dia seja diferente. Porque a gente coloca uma intenção. Qual a intenção do nosso... Na prática, né? Qual a intenção que eu tenho para o meu dia hoje? Qual o sentimento que eu quero para ele? Então, isso vai trabalhando nossa mente, a nossa emoção
e logo depois vem o corpo, que ativa o nosso corpo, hormônios são ativados, né? De vontade, de alegria, de fazer, de realizar. Então, isso só pode dar saúde mental, né? Eu acho que não é que a gente não vai ter problemas, não é, mas a gente vai olhar, por exemplo, vamos pensar assim, eu lá no tenho o funcional e tenho o pilates, né? O outro, né? Que é sem pezinhos. É óbvio que eu gosto de trabalhar mais com os pezinhos. O outro exercício é muito desafioso, é muito desafio para mim. É danado aqueles exercícios. Mas você vai começando, é claro que a gente vai é, conseguindo fazer. Né? Pode ser que eu não consiga fazer 100%, mas consigo fazer 80%, 70%, e a gente vai no nosso limite, tudo bem. Né? Então, esses mesmos desafios a gente leva para o nosso dia. É um sentimento que não está separado. Claro. Né? E de conhecer os nossos limites, né? Que é importante. Agora eu estou com um desafio que eu vou querer agachar de qualquer jeito. Agachar total. Então... Sentar com classe. Exato. Então, assim, é um desafio, mas tudo bem. A gente sabe que pode não conseguir hoje 100%, consegue 80%, 60% e vai conseguir. E isso a gente leva para a nossa vida com consciência, porque de qualquer maneira a gente já levava, mas sem consciência. Então, eu acho que esse é o importante, né? Na verdade, pessoal, o exercício físico, ele é algo que impulsiona, né? Eu falo que uma vez que a gente trabalha a nossa energia vital, né, por meio do movimento, porque não tem outra forma mais ativa de realmente trabalhar com essa energia. Essa energia, se você não movimenta o seu corpo, ela tá parada. Tá parada. E nada. Então, existem bloqueios, né? Então, se a gente for pensar dentro da visão da medicina Ayurveda, se a gente tem os 7 chakras e você não se mexe, ela vai ficar parada. Às vezes tem gente que só mexe aqui, ó, ou só mexe aqui. Só que, pessoal, o básico, o principal chakra, sei lá, o principal ponto de energia que a gente deve movimentar para a gente entrar em ação, para ter mudanças, para a gente prosperar, né? Tanto fisicamente como financeiramente, como na vida, nos relacionamentos, tem um ponto do quadril que a gente precisa mexer. E se você ativa esse corpo, essa região onde eu estou falando, e nas aulas a gente mexe muito essa bacia, mexe muito esse movimento, faz muito esse movimento, você começa a ativar essa energia. E essa energia, ela vem numa espiral crescente, certo? Ela cresce. E a partir disso, pessoal, você ganha força. Não é força só física, força para carregar uma sacola, mas você percebe que a sua postura diante a vida, as situações, as adversidades, a tudo, você consegue resolver as coisas com mais facilidade. Não é, Nilma? Ou é invenção? Você falou postura, já me ajeitei, já encolhi a barriga, já botei tudo no lugar. Então, é essa consciência, né? Exatamente isso. Né? Essa é uma consciência integral, né? Que a gente vai tendo, né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? E poder envelhecer, né? Ou ter longevidade saudável. Eu sempre falo, vejo, estudo e vejo que a gente não precisa envelhecer doente. Isso é uma crença que a gente está... É um mito que a gente está carregando, né? Então, eu quero sentar com os meus netos, né? Ainda não tenho, mas quero sentar no chão com os meus netos. E é possível a gente fazer isso. São metas que a gente vai colocando na vida, né? E se a gente for atenta, a gente consegue. Não é isso? Com certeza. Sei lá, eu hoje falo com mulheres de 40 anos, que é o público que eu gosto de trabalhar, até porque eu me identifico por ter 41 hoje. É 42 agora, dia 2 de julho, hein? Mas a gente começa tarde, né? A gente já está envelhecendo.
faz tempo que a gente já tá envelhecendo. Só que eu entendo, pessoal, por que que eu gosto de falar em público e eu me identifico? Porque eu sei que nessa faixa etária, principalmente a mulher dos 40 anos, a gente vive uma turbulência, mais do que a mulher de 50, acho que mais da mulher de 60. Ainda a gente tem filhos menorzinhos, a gente trabalha, a gente ainda quer prover, quer não sei o quê. E essa mulher tá muito estressada, né? É a mulher estressada. Só que a gente se depara e fala assim, caramba, eu já tô com 40 e poucos anos, já entrei no ENTA, né? 40, 50. Eu, pelo menos, quando eu me vi assim, eu falei, nossa, eu já tô com 40. E aí? Como que eu vou levar pra frente? Sabe? Quando você fala isso, eu volto naquela questão de que ativar essa energia psíquica, né? É isso. Porque tudo vem de dentro, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O exercício é esse caminho de mão dupla, mas eu acho que é exatamente isso, ativar essa energia psíquica de forma saudável, né? Olhando para as nossas crenças, olhando para o nosso ser, né? E aí a gente vai fazendo esse movimento de estar mais com a gente, né? De estar um ser mais equilibrado. Não gosto da palavra equilibrado, mas um pouco mais em harmonia. Mas Entendeu? isso, pessoal, tudo isso que a Nilza está falando e o que eu estou falando, isso não acontece muito com a mulher com uns 20 anos, 30 anos. É um processo que começa realmente quando a gente começa a perceber os cabelinhos mais brancos, com os seus 40. Eu falo que os 40 anos, pelo menos para mim, é uma idade que ele me faz ser uma potência, porque eu falo, cara, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer as coisas, porque eu já estou nos meus 40. A gente já sente no corpo a diferença, né? E, e é um momento que a gente tem a oportunidade maior desse processo interno. Eu acho que é quando a gente se olha no espelho de verdade, com 50, 60 anos, e você consegue pausar e falar: cara, meus filhos já estão grandes, eu não tenho mais que cuidar tanto de tantas pessoas, se eu tenho que cuidar de um ente querido, eu consigo administrar isso, mas eu preciso me priorizar, né? Uhum. Cilada da mulher, que é o grande problema é que a mulher ela se cai numa cilada por ser uma mulher. Normalmente nós somos muito ágeis e a gente tem habilidade para executar muitas coisas ao mesmo tempo. Então nós mulheres abraçamos o mundo. Eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, cuido dos netos, cuido do marido, cuido da minha mãe, cuido da minha avó, trabalho fora, trabalho dentro de casa, enfim. Mas não para cuidar de si. Não para. E o tempo vai passando, o relógio biológico a gente não consegue pausar e o processo do envelhecimento cada vez mais forte. E a água vai batendo na bunda, né, Nilma? Literalmente. As dificuldades começam. Eu fico com dificuldade para agachar. Eu fico com dificuldade por sapato. Eu fico com dificuldade, cara, às vezes sentada no sofá começo a sentir dor nas costas, não é? Tudo isso. É, E o é verdade. Assim, né? oi, tá escutando? Então, eu até nem posso dizer que eu tenho dores, eu realmente não tenho muitas dores. Mas eu lembro que ano retrasado, tem uns 3 anos, quando os meus filhos foram para São Paulo, nós fomos de carro e quando eu cheguei lá, eu estava com uma dor horrorosa no ciático. Foi por isso que eu fui para musculação. Eu falei, porque ficamos muito tempo sentados, 6 horas de carro. E aí eu falei, bem, eu tenho que olhar para isso. Outra coisa foi que eu fiquei com uma inflamação aqui, eu não levantava o braço. Então, algumas coisinhas vão pipocando. Claro. E a gente precisa. Eu falei, meu Deus, nunca tive isso. Aí o pessoal, isso aí vai ser para a vida toda. Eu falei, caramba, não pode ser assim. Então, são crenças também que as pessoas têm. E aí eu comecei realmente a olhar para isso e falar assim, não, tá pipocando uma coisa, outra coisa, mas a gente é um sistema
sistema integral. Vamos cuidar, vamos olhar para o todo. Claro. E, assim, 3 meses depois eu fui para São Paulo, não senti nada. Então, é importante que a gente tenha esse movimento, né? De olhar para a gente, né? Porque senão a gente toma um remédio, mascara a dor e daqui a 6 meses vai ter de novo. Porque você não... Até antes, né? Mascara a dor e não vai... E não vai ficar bom, né? Então, é isso. É importante. Isso tudo que você está falando, muito. E dor, pessoal, a gente acostuma, tá? É incrível como as pessoas se acostumam com a dor. E essa fase do com dor não existe, gente. Para de associar envelhecimento com dor e com perdas. Existe perdas? Obviamente que existem, mas não tem relação nenhuma. Isso não é saúde. A saúde é muito mais ampla. Saúde é você realmente conseguir agachar e pôr seu sapato. A saúde é você conseguir agachar para brincar com seus filhos, com seus netos. Ter um corpo saudável é isso, pessoal. Eu não estou falando de corpo sarado, eu não estou falando de coisas estéticas, de coisas muito externas. Estou falando de coisas que são triviais, de você, cara, conseguir agachar para brincar com seu filho, com seu neto, para pôr um sapato. Tem gente que já não está conseguindo com 40 e poucos anos. E verdade. A saúde só vai correr ladeira abaixo. Não tem um efeito inverso, a não ser que você realmente invista na saúde. E o exercício físico, ele é um baita caminho, uma baita ferramenta que vai proporcionar a melhora da sua saúde física, mental e emocional. Eu acho que o exercício físico pode acontecer como esse pontapé. Porque a gente faz o exercício físico, não é assim fácil, né? A gente... Claro. É um desafio. Claro. Aí eu penso assim, logo depois do exercício, vou tomar um café. Gente, peraí, acabei de fazer o exercício. É uma coisa tá encadeada com a outra. Não vou chutar o balde, né? Então, você começa a ter realmente esse encadeamento das coisas. É um círculo, né? É um círculo que deixa de ser vicioso e passa a ser virtuoso pra gente, né? Então, aí você... Oi? Você sai do mecânico. Sai do mecânico. Então, assim, você olha o seu café. Não, vou escolher coisas legais. Essas coisas legais que você escolhe vai interferir no seu sono, impressionantemente, porque está tudo ligado, né? Então, é realmente importantíssimo. O cachorro latiu aqui. Então, é isso. Eu acho que foi uma live maravilhosa. Gostei bastante. Então, é Fernandinha para a vida toda. Eu carrego Fernandinha debaixo do braço. Leva. Para lugares. Agora eu quero ir fisicamente, né? Hã? Fala sério. Agora eu quero Vamos nos encontrar. Vamos sim, vamos sim. Então tá bom. Beijo no seu coração. Mulherada, não desistam. Sigam aí a Fernanda, que é só sucesso. E Nilma, você só atende fisicamente, presencialmente, ou você trabalha online? Não, trabalho online também. Tem um grupo de arte terapia online, só para mulheres. Não que os homens não necessitam, mas é muito legal. Atendo fisicamente em Niterói e online num grupo de arte terapia. Coloca no comentário o Instagram. Tem Instagram? Tenho. É o meu mesmo, nilma.araújo.terapias. Se quiser entrar lá, consegue falar com você. Sim. Então, maravilha, pessoal. Aí, ó. Uma bela terapeuta para vocês terem acesso e a gente entrar em tudo. Obrigada. Pessoal, sucesso e vamos juntas. Beijo no seu coração.